De volta já aqui com Bem Assim. E no bloco anterior, né, nós estávamos falando sobre o novo normal, como é que a gente deve se comportar, devemos relaxar alguns cuidados. Mas ali a gente falou muito sobre essa questão física, né, desses cuidados de sempre estar higienizando a mão e também até cuidado, né, para não contaminar as outras pessoas. Mas também tem algo que é muito importante que a gente tenha atenção, tá? É com a nossa mente nesse momento. Eu convidei uma pessoa que eu sabia que ela seria maravilhosa para conversar com a gente sobre esse assunto, Mariana Gaia. Agora não tem mais a nossa mãozinha de sempre. A gente tá distante, não tem abraço, infelizmente. Mas que bom, dá pra gente matar um pouquinho da saudade. Mari, muita gente demorou para entender o que era a pandemia e agora a gente vai precisar, né, retomar as nossas atividades, né, o novo normal, como todo mundo está falando. Provavelmente as pessoas elas também vão demorar a entender esse novo normal. Ah, sim, sem dúvida. Apesar de que hoje eu percebo as pessoas um pouco mais adaptadas, mas sem dúvida nenhuma nós teremos um novo desafio, assim como tivemos no início da pandemia. Eu acho que o pós-pandemia também representa um desafio em termos de saúde mental e é preciso a gente estar atento, porque apesar disso, de todo esse desenvolvimento das possíveis, por exemplo, dos possíveis transtornos, até depressivos, ansiosos, compulsivos, enfim, isso não é o que é extremamente relevante agora, ou seja, nós não estamos conseguindo dar tanta atenção a isso, já que, obviamente, as estratégias acolhidas são realmente em torno da pandemia, em torno da Covid-19. Mas é extremamente importante que a gente fale sobre isso, exatamente para que as pessoas se atentem a perceber como anda a sua saúde de modo integral, para que a gente consiga ter esse retorno um pouco mais equilibrado, um pouco mais saudável, digamos assim, em termos de saúde mental. Da sua vivência como psicóloga, a pandemia, ela impactou muitas vidas? Ah, sim, sem dúvida. E há histórico, né? Enfim, tempos pandêmicos realmente são tempos que, nas circunstâncias, são tudo menos normais. Então, é preciso que a gente fale sobre isso, inclusive porque nós temos históricos de outras pandemias e, inclusive, da última pandemia que passamos, né, da síndrome respiratória aguda, nós temos mais de 40% da população apresentando problemas emocionais. Então, assim, isso é um índice muito alto, esses problemas costumam aparecer, esses índices costumam crescer entre 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano do pós-pandemia. Então, eu acho que, na verdade, nós vamos passar agora nesse retorno por um boom de felicidade, né? As pessoas estão... Tanto é que nós vemos muitas pessoas na rua, no caminho para cá peguei trânsito. Então, assim, tá tudo muito meio que funcionando, a cidade funciona, as pessoas estão querendo ir para os lugares, mas depois a tendência é que isso vá baixando, essa empolgação vá diminuindo e, mais uma vez, eles tornem tudo aquilo que a gente estava tentando desviar torne-se presente, ou seja, os aspectos, todo o contexto, enfim, emocional desfavorável vai vir à tona quando esse primeiro boom de felicidade passar. A gente estava falando sobre esses cuidados que a gente deve ter, né, de higienizar as mãos, usar máscara. Pode-se gerar transtornos, como você citou, nesse momento pós, agora que a gente está vivendo, que é de retorno às atividades? Sim, sem dúvida. Inclusive, como eu citei agora na pandemia anterior, isso aconteceu, né? Em tempos normais, 2 a 3% da população sofre de transtorno obsessivo compulsivo, em tempos normais. Nós estamos, obviamente, em um tempo diferente e as circunstâncias e esses índices também tendem a aumentar. Por quê? Porque sempre que as estratégias de enfrentamento de uma doença envolverem comportamentos repetitivos, há a possibilidade de se desenvolver transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, assim, é interessante a gente estar prestando muita atenção porque são maneiras muito sutis e agora nós temos, digamos que, justificativa para ter todo esse cuidado, exatamente porque todos os especialistas, a Organização Mundial de Saúde, enfim, tudo que a gente lê e escuta é exatamente de reforço a esses hábitos de higiene e, obviamente, são extremamente importantes, mas que também, assim como qualquer outra coisa, não devem ser excessivos, exatamente para que também isso não cause outros danos, não só de saúde emocional, mas também, inclusive, danificar as nossas mãos, e que acontece pelo excesso de produto químico, né? Então, é preciso estar atento nesses excessos. Estou lavando excessivamente a minha mão, limpando a casa excessivamente, eu estou com receio de ir à rua mesmo quando é necessário, por exemplo, não quero de jeito nenhum ir ao supermercado, não quero de jeito nenhum ir à farmácia, isso tem me prejudicado? Isso são aspectos que devem estar sendo prestados atenção exatamente para que não se desenvolva um transtorno obsessivo compulsivo que envolve um desconforto crônico e, enfim, inclusive pode ter como comorbidade a própria depressão e a ansiedade. Então, são questões que a gente deve estar atento. As pessoas que têm essa tendência a desenvolver esse transtorno, elas conseguem ter essa visão de que aquele comportamento ele está exagerado ou não? É preciso que outra pessoa chegue e comente, olha, acho que você está exagerando, né, na forma como você está lidando
lidando com essa situação? Sim, é muito difícil, assim, que a pessoa reconheça e que ela comunique, por exemplo, isso, né? Então, essa rede de apoio, quem mora junto, enfim, quem está ali tendo esse contato de algum modo ainda, é interessante que esteja atento exatamente porque para a pessoa ela está só se protegendo, né? Aquele medo dela é em função do que tem acontecido. E como eu disse, como de fato estamos em circunstâncias anormais, né, diferentes, isso acaba sendo um pouco justificável para si mesma e para os demais. Mas a gente tem que prestar atenção nesse limiar aí entre aquilo que é normal e aquilo que é excesso, né, que é excessivo, para que a gente não acabe favorecendo o desenvolvimento do toque. Você bem falou, né? Em casa a gente tem essa tendência de se sentir mais seguro, sim, né? Estamos aqui no nosso lar, estamos aqui, ok. Mas aí quando a gente precisa sair de casa, né? Aí a gente também até falou com a infectologista, realmente é preciso tomar alguns cuidados. A partir de que momento ali esses cuidados, quando eu saio da minha casa, eles já não são mais cuidados, eles já são algo que podem ser até prejudiciais? Sim, é como eu disse, eu acho que primeiro começa na evitação. Eu faço de tudo para não sair, me causa um desconforto extremo sair de casa. Eu fico a todo momento como que em estado de vigília, né? Assim como eu estou aqui sempre vigiando o que está me acontecendo e sempre buscando de algum modo, fiz qualquer coisa, já vou me higienizar. Claro, minha gente, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção porque isso é preciso, como a doutora falou, é preciso que a gente se proteja sim, mas eu tenho que prestar atenção se aquilo ali tem me limitado. Esses hábitos, Mara, costumam levar horas do dia do sujeito, então assim, quando isso é excessivo, esse indivíduo ele passa horas repetindo esses comportamentos, exatamente porque é excessivo, ou seja, nós temos que nos adaptar exatamente a esse novo normal, é preciso colocar esses hábitos muito mais do que tínhamos. Antes a gente até andava com álcool gelzinho na bolsa, mas era uma coisa que demorava a acabar, hoje tem acabado com muito mais rapidez e que bom, isso significa que estamos de algum modo mais conscientes. Mas quando eu percebo que aquilo ali leva muito tempo para fazer qualquer coisa, eu tenho que ter muito tempo, porque eu fico constantemente parando ali, quando na verdade talvez não fosse necessário isso, tenho que prestar atenção. Mas como eu disse, muitas vezes para o indivíduo aquilo ali é proteção, né? Aquele medo desse contágio, aquele medo de fazer qualquer coisa, para ele geralmente significa exatamente uma defesa, o que não necessariamente é, né? Acho que nós temos aí as estratégias de enfrentamento, as estratégias de cuidado, fazendo uso delas, nós já estaremos de algum modo mais protegidos, né? Seguros de algum modo. Não estamos de nenhuma maneira 100% seguros, mas é preciso prestar atenção no que tem feito para isso. É impossível que a gente fale sobre pandemia sem citar ansiedade. Sim. Eu acho que eu conheci diversas pessoas que passaram por momentos, que tiveram algumas crises pontuais ou até mesmo que acabaram desenvolvendo. Tanto quem estava em atividade, porque né, muitas profissões acabaram continuando com home office, como quem precisou parar totalmente. A vida das pessoas, ela de fato mudou, né? E a ansiedade, hein, Mari? Também tem como reconhecer, tem sintomas, tem como ver se algo ali não está bem e, poxa, preciso de algum acompanhamento? Sim, sem dúvida. Eu acho que a ansiedade ela é campeã, né? Infelizmente, nós já estávamos uma população muito ansiosa e com isso nós tivemos de fato essa inflamação, esse crescente número. Como eu disse, as possíveis aí o que os especialistas indicam é que talvez essa depressão e essa ansiedade e até os transtornos obsessivos compulsivos estejam aí liderando no pós-pandemia como algo adquirido, como algo que foi resultado desse período que nós estamos passando. Então, como eu estou? E se perceber, Mara, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Como é que eu estou? Como eu costumava funcionar? Não é como eu costumava funcionar nas minhas condições normais, obviamente, porque não estamos e a vida mudou. É preciso se observar dentro desse contexto. Eu já estou adaptado? De algum modo, tudo me custa muito? Tudo me exige muito, eu me sinto extremamente desconfortável funcionando desse jeito, isso já são indícios de que eu preciso ter mais atenção na maneira como eu estou me colocando nesses espaços e como eu estou, por exemplo, retomando a minha vida. E não hesitar em procurar ajuda. Eu acho que quando nós não sabemos lidar com a situação, nós devemos buscar ajuda, né? Eu acho que todo esse, como você falou, muita gente ficou em home office, muita gente vai continuar em home office e isso naturalmente acelerou e intensificou nossas responsabilidades,
não só profissionais, mas domésticas. Então, por exemplo, até o próprio burnout, o próprio esgotamento profissional pode vir como consequência, porque a atividade doméstica é trabalho emocional. Associado ao trabalho profissional, isso vai gerar uma carga exacerbada para o sujeito que talvez ele não consiga lidar, e está tudo bem se você reconhecer que você não conseguiu lidar. Nós precisamos prestar atenção, inclusive, por exemplo, para não negligenciar o que temos sentido, com receio de perder esse emprego, com receio de decepcionar a família, com receio de passar por alguma situação. Quando você busca ajuda, você tem a oportunidade de você conseguir lidar com isso da melhor maneira que você pode. Então, não hesite em fazê-lo. Eu acho até que a pandemia trouxe isso, né, Mari? Sim. Essa questão de se auto-perceber. As pessoas começarem a entender que nem sempre elas são perfeitas, que nem sempre elas são super-heróis ou super-heroínas, né? Que elas conseguem lidar ali com tudo. Não, também tem aquele momento de fragilidade, né? Sim. E a pandemia, ela tirou de nós tudo aquilo que era nossa fuga, né? Ou seja, nosso lazer, os bares, as festas, os amigos. Então, nós ficamos meio que cerceados. Nós não tínhamos mais para onde fugir, não enxergar os nossos problemas de cunho, não só emocional, mas, enfim, nossos problemas da vida. Então, isso foi uma porta, eu digo, né? Foi uma oportunidade da gente se perceber mais claro. Para quem não tinha esse hábito, para quem não se percebia, para quem não já se cuidava de algum modo, foi sim muito difícil, porque entrou de maneira muito brusca em contato com essas questões. Então, também é preciso estar atento a isso para lidar com isso da melhor maneira. E você bem falou, né, assim, tirou tudo que era a nossa fuga, nos forçou a ficar em casa, e aí muitas pessoas também acabaram tendo dificuldade no relacionamento familiar. Aquele relacionamento ali, né, que aparentemente era tranquilo, porque você não ficava tanto tempo em casa, acabou vindo à tona diversos problemas de convivência, né? Sim, exatamente. Eu acho que nós desenvolvemos, né, quem não tinha desenvolveu algumas questões e teve que aprender a lidar com isso. Mas eu acho muito interessante a gente pensar, porque dentro de uma casa, cada um geralmente está numa fase diferente. As pessoas não estão funcionando, não têm os mesmos horários, não têm os mesmos hábitos, não têm as mesmas responsabilidades. Então, de repente, você junta mundos diferentes dentro de uma mesma casa, que exatamente pelo estilo de vida que nós tínhamos, não se cruzavam, não estavam sempre em contato. Então, de repente, todo mundo teve que aprender a lidar consigo, né? Com os outros e com as suas próprias questões. Então, para além das questões individuais que cada um estava passando dentro das suas esferas, juntaram a de todos, e talvez isso tenha gerado alguns atritos. Mas eu também acho que foi uma possibilidade da gente estar um pouco mais junto e aprender a também curtir esses momentos, curtir essas diferenças e perceber, porque às vezes eu acho que a gente levava uma vida tão corrida que eu não sabia direito quem era meu irmão, quem era meu pai, quem era minha mãe, e começar a olhar para essas pessoas de fato como elas são. Pois é, né? Mudar esse olhar. Sim. E Mari, agora então, quais que são as dicas para a gente reorganizar a nossa mente, saber lidar com esse novo momento da pandemia? Eu acho que a primeira coisa é bom senso, pessoal. É importantíssimo. Tá faltando bom senso. Eu queria muito que saísse uma vacina para isso, porque assim, realmente eu acho que as pessoas precisam ter bom senso. Não é porque liberou, não é porque estamos desconfinando que o problema acabou. A infectologista deixou isso muito claro. O problema não acabou, nem vai acabar. Mesmo quando a vacina chegar, a gente vai ter que aprender a lidar com esse novo vírus que a gente tem, não é? E de alguma maneira continuar aquilo que a gente aprendeu agora, não é? Eu acho que uma pandemia, ela é de todo ruim, assim, não me parece que tem alguma coisa boa nisso tudo. Eu acho que talvez tenha sido uma possibilidade, sim, da gente se olhar mais, da gente perceber o estilo de vida que estávamos levando, e que bom que isso aconteceu nesse sentido, porque eu acho que a gente precisava desse choque, de dizer assim, olha, ou vocês param, né? Ou vocês encontram uma maneira mais ok de funcionar, mas senão isso vai sempre gerar um problema. Mas, de fato, tem muitas consequências ruins, Mara. Tem muitos males que isso tudo nos trouxe, e mais que nunca nós vamos ser exigidos a ter uma saúde mental em dia para aprender a lidar com isso tudo. Eu acho que também não é tempo da gente ficar... Eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi aquilo. Todos nós perdemos muito de algum tanto em alguma área, e é preciso aprender a viver sem isso, talvez, sem aquilo que a gente, enfim, mais amava ou mais queria. E quem perdeu vida, né? Vidas foram embora, familiares perderam outros familiares. As pessoas não estão podendo, por exemplo, viver os seus processos de luto, iniciar os seus processos de luto a partir dessa despedida, porque sequer tem despedida. Então, eu acho que foi muito ruim para todo mundo, e é preciso que a gente esteja atento exatamente às consequências disso tudo, para que a gente consiga viver esse novo normal. Mas sabendo, minha gente, eu não sou hipócrita e não seria aqui. Nós ainda não sabemos como será o depois do depois.
né? Esse nosso retorno também, sem dúvida nenhuma, vai implicar outras consequências e também a gente vai precisar ir com calma, né? E colocando o pé no freio porque a gente não conhece o que vem agora. Sim. Então, eu acho que cautela, bom senso, sempre são bons amigos e a gente precisa ter mais que nunca. E procure ajuda. Procure ajuda, não hesite em fazer isso, porque eu acho que essa é a melhor forma da gente entrar em contato com a gente e conseguir lidar melhor com tudo que está ao redor. Maravilhosa. Procure ajuda, tá? Eu sempre também gosto de falar isso. Nada melhor do que os profissionais que são qualificados para isso, para nos ajudar a enfrentar esses momentos difíceis da vida. Exato. Mari, Instagram, vamos compartilhar ainda com o pessoal para eles ficarem atentos e acompanhar você também. Estava faltando o nosso Instagram. É @psicomarianagaia. Eu estou lá no Instagram, enfim, lá tem todos os meus contatos. E eu tenho falado de algum modo todos os dias sobre isso, porque eu acho que a nossa vida agora está sendo pautada em cima disso e é preciso que a gente esteja atento. Então será um prazer ter todos vocês lá. Obrigada mais uma vez, maravilhosa como sempre. Obrigada. Prazer. Você vai continuar ligadinho aí, daqui a pouco estamos de volta com mais Bem Assim.